Tudo bem? Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por você estar assistindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Ministério Yahvé Shammah. Queremos dizer a você que a sua audiência é muito bem-vinda e queremos, em nome de Jesus, abençoar a sua vida, queremos abençoar a vida da sua família, a vida daqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Que Deus ele possa falar, mais uma vez, através do ensinamento da sua palavra, que é alimento para as nossas almas. Nesta série da Escola Bíblica Dominical, nós, na aula passada, nós trouxemos a lição onde trata da carta do apóstolo Paulo a Filemon. E hoje nós vamos trazer uma lição que trata do autor desconhecido que escreveu a carta aos Hebreus. Você vai ver um pouco sobre esse autor, tá? Mas nós vamos estudar a carta a carta aos Hebreus e nós estamos utilizando a revista Conheça o Novo Testamento, Panorama Bíblico. Então nós estaremos dando mais uma lição dessa revista. Se você quiser adquirir, você pode adquirir na Luz e Vida. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal YouTube. Aqui no canal da igreja nós temos os cultos, tanto de domingo quanto de quarta-feira. E na quinta-feira, agora quinta-feira, nós teremos uma live, né, com o nosso apóstolo. Então é sempre bom estar acompanhando, as informações da Igreja Evangélica Ministério Yahvé Shammah, que busca levar a palavra de Deus. Vamos lá. Carta aos Hebreus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo de número 6. O texto ele vai nos dizer: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, queremos pedir a tua direção, queremos pedir a tua inspiração, queremos pedir que o Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo a tua palavra nesse momento. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, o Senhor possa abençoar cada irmã, o Senhor possa abençoar cada pessoa que está na sua casa ouvindo a tua palavra. Sabemos que nós falamos para todos, mas o Senhor fala individualmente, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor nos ensina de forma individual. Glória a Deus. Fala com cada um que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Hebreus, antes de nós entrarmos de forma profunda em alguns tópicos, eu queria nos situar no objetivo da nossa lição. Primeiro, saber que Cristo ele é superior a tudo. Então é reconhecer a superioridade de Cristo. Então nós exaltamos Cristo, não é porque ele está em uma posição mais abaixo eu vou exaltá-lo, para colocar ele de repente do terceiro para o quarto degrau, do quarto para o quinto nível. Não é isso. Deus ele já está topado. Cristo ele está topado. Ele está no nível máximo, não tem como ele se elevar mais. E o objetivo da lição de hoje é reconhecer essa superioridade dele. É também sentir e desfrutar cada vez mais
dessa superioridade. Então, o nosso Deus, ele não é um Deus pequeno. Cristo, ele não é um Deus pequeno. Ele é um Deus grande. Será que você tem sentido na sua vida? Será que eu tenho sentido na minha vida a grandeza desse Deus? Mas não é apenas ficar no conhecimento e no sentimento, mas é na ação. Então, agir com a vida digna a ponto que as pessoas olhem para você e vejam o Deus grande, o Cristo que é grande, magnífico, superior. Então, é esse o objetivo que nós viemos trazer neste vídeo, nessa aula, nessa lição para você, através da carta aos Hebreus. E eu queria fazer uma pergunta para você. A quem Cristo pode ser comparado? Eu queria fazer essa pergunta. Será que você tem essa resposta? Se você tivesse a quem comparar Jesus, será que você compararia com Henrique Cristo? Com alguém muito poderoso hoje na terra que tem muito dinheiro? A quem você compararia Cristo? Outra coisa, com quem você confundiria Cristo? Quem você olhava, quem você pode olhar e dizer, essa pessoa parece com Jesus? Será que você pode comparar Cristo em glória, em superioridade com os anjos? Será que você pode comparar Cristo em superioridade com os profetas? Profeta Abraão, profeta Moisés, profeta Ezequiel, profeta Daniel. Será que eu posso comparar? Será que Cristo está à altura? Não é? No futebol se tem muito essa comparação. Você compara Cristiano Ronaldo com Messi, aí de vez em quando tentam encaixar Neymar, você tenta comparar Messi com Pelé, mas será que você consegue comparar alguém com Cristo? E é triste, deixa eu compartilhar com você, porque muitas vezes nós vemos as pessoas através das séries, através dos filmes, através dos vídeos, diminuindo Cristo. Diminuindo, Ele é superior a tudo. E é isso que o Espírito quer nos trazer. Ele é incomparável. Não tem como comparar Cristo com ninguém. Glória a Deus. Então, por mais poderoso, por mais magnífico que seja, que tenha sido o ministério profético de algum homem na Bíblia, nenhum profeta pode ser comparado a Cristo. Amém? Então eu queria começar essa lição falando dessa forma com você. E como nós sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical, nós situamos o contexto. E é interessante que nós precisamos entender na Bíblia o contexto cultural, o contexto histórico, religioso, não é? E entender o contexto da carta, para quem o autor estava escrevendo. E o contexto histórico era um contexto de perseguição. Essa carta ela foi escrita entre 64 e 68 depois de Cristo. Era um contexto de perseguição do Império Romano aos cristãos, porque o Império Romano ele só veio deixar o cristianismo como a religião oficial do Império em 313 depois de Cristo. Então aqui estava na fase da grande perseguição, de uma perseguição furiosa do governo, do Império contra os cristãos. Esse é o contexto. O contexto da carta, a carta foi escrita em Roma ou Jerusalém, não se sabe ao certo, sendo que o alvo ele é muito claro.
o autor aos Hebreus foi direcionado para escrever aos cristãos judeus, ou seja, aqueles israelitas, aqueles judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E quem foi o autor, evangelista Gustavo? O autor é desconhecido. O autor não se sabe ao certo. Então, mas quando nós olhamos o contexto, nós vemos que o autor, ele busca elevar no coração, na mente desses cristãos judeus, a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. Então, fica bem claro que essa carta, ela é direcionada aos cristãos judeus, e alguns estudiosos dizem que essa carta, ela é o Levítico do Novo Testamento. É interessante que quando você lê a carta aos Hebreus, você percebe que ele fala muito de lei sacerdotal, ele fala de ministério do templo, ele faz muitas comparações entre a antiga aliança e a nova aliança materializada na pessoa, no sacerdócio de Cristo Jesus. Então, se nós fôssemos fazer um breve esboço, um esqueleto dessa carta, nós vamos ver que ela se divide em relação à superioridade de Cristo em 3 aspectos. O primeiro aspecto, que trata no capítulo 1, no versículo 4, se você puder ler comigo, ele vai falar da superioridade da pessoa de Cristo. Veja o que o versículo 4 do capítulo 1, ele vai nos dizer: tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que esses. Se nós fôssemos lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ou versículo 8, o texto vai nos dizer que ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Vale lembrar que Cristo, ele é um ser pessoal e ele é um ser que está acima de todo e qualquer nome que existiu, que existe e que possa vir a existir. A carta aos Hebreus também está separada na superioridade da obra de Cristo, do ministério dele. E é interessante que vários homens, mulheres, passaram por essa terra e fizeram grandes feitos, grandes obras e tiveram ministérios poderosos. Eu poderia citar Abraão, que teve um ministério tão poderoso, fazendo muitos sacrifícios e levando o povo à terra, a herdar a promessa, não é? A ter a promessa, porque a promessa foi feita a Abraão. Tanto é que a promessa que Deus dá para Abraão é: Abraão, em ti serão benditas todas as nações. Veja que ministério grandioso. Abraão foi chamado pai da fé. Moisés levou o povo até perto da terra prometida, né? Mas atravessou todo o deserto, tirou o povo do Egito de uma escravidão de 430 anos. Que obra grande de Moisés! Que obra grande teve Paulo! Onde Paulo evangelizou um continente todo pelo WhatsApp? Não. Pelo Facebook? Não. Com cavalo, andando. Um continente inteiro. Muitas vezes nós não conseguimos levar a palavra na nossa rua, no nosso bairro. Paulo teve um ministério tão grandioso que ele evangelizou o continente inteiro, escreveu várias cartas, deixou um legado para o cristianismo. Mas nenhum desses tem um ministério, tem uma obra
tão poderosa quanto a obra de Cristo Jesus. Glória a Deus. A obra em que ele morreu, ele tomou a forma humana, viveu, foi humilhado, curou, pregou, foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E ele salvou com seu sangue inocente toda a humanidade. Não tem obra maior do que essa, não tem ministério maior do que esse. Não tem. O meu ministério não é maior do que o ministério de Jesus. Não tem. Então, a superioridade do ministério dele. E em terceiro lugar, a superioridade da vida em Cristo, ou seja, os seus ministros. Você que tem a vida em Cristo Jesus é um ministro de Deus. É a ministra de Deus. Seja homem ou mulher, não tem vida mais abundante, mais superior àquele que tem a vida em Cristo. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter um diploma, mas não há nada mais superior do que estar em Cristo Jesus. Não tem. Então, Hebreus ele vai falar dessa forma. Mas, Gustavo, eu quero conhecer mais deste autor. Veja bem, nós não temos como conhecer o nome. É interessante que podemos conhecer os traços desse autor através do conteúdo da carta. Perceba que a carta aos Hebreus, ela se aprofunda na cultura judaica. Então é provável que quem escreveu tinha um profundo conhecimento da cultura judaica, do sacerdócio, dos sacrifícios, de como o Antigo Testamento funcionava. Quem escreveu a carta aos Hebreus tinha uma linguagem em grego, no grego, bem rebuscado, porque você precisa ler com atenção para entender a carta aos Hebreus. É uma carta que não é de uma linguagem tão simplória, mas é uma carta que traz um grego bem rebuscado. O grego era a cultura dominante na época. Ele tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento. É provável que ele fazia parte do círculo de liderança da igreja. Você vai ver isso em Hebreus 13, 23. Ele conhecia a perseguição que os hebreus sofriam. Você vai ver isso em Hebreus 10, versículo do 32 ao 34. E ele entendia plenamente a obra de Cristo. Então, era alguém que tinha um conhecimento muito profundo da Bíblia. E é interessante que ele escreve sabendo que os cristãos judeus passavam por um momento de perseguição por conta da fé. Isso está em Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Participar das bênçãos espirituais de Cristo Jesus é maravilhoso. Participar das bênçãos que Deus ele tem para nos dar é glorioso, mas nem todos querem participar de algo que também é glorioso, que são as perseguições por conta da fé. Então, quando ele fala em espetáculo, ele está falando de fato em que os cristãos sendo jogados na arena, os leões vindo destroçar suas carnes, comerem os cristãos vivos. Isso era um grande espetáculo. Você já estudou a história das Olimpíadas? Então muitos esportes
muitos dos espetáculos, eles se inspiram nesses primórdios desse espetáculo que se fazia aos cristãos. É claro que hoje não se faz mais isso, mas você tinha muitos cristãos sendo mortos-vivos na Arena dos Leões, sendo crucificados, não é? Então, o autor aos Hebreus, ele está nesse contexto. E por conta desse acirramento das perseguições, dessa luta por conta da fé, muitos deixaram de ir para a igreja. Por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele vai dizer: não sejamos como muitos que deixam de ir para as congregações. Por que eles deixavam de ir, Gustavo? Porque muitos estavam com medo de saírem nas ruas e de serem mortos, de serem presos. Eles não deixavam de ir por conta de um compromisso que tinha, porque não estava com vontade, porque ia chover. E estamos passando por um momento que mesmo se quisermos estar na igreja, reunidos como igreja, nós não podemos, né? Aproveite o momento que você tem, as oportunidades que você tem. Aproveite, ninguém sabe o dia de amanhã. Aproveite o dia que você tem para ir à casa do Senhor. Muitos dizem, voltando à questão da autoria, será que foi o apóstolo Paulo? Será que foi o apóstolo poderoso em obras, como Apolo? Será que foi Barnabé? Será que foi Lucas, Filipe? Será que foi algum pai da igreja, Clemente de Roma? Silvano? Será que foi o casal de missionário Priscila e Áquila? Quem escreveu a carta aos Hebreus? Então, é algo desconhecido que Orígenes, que foi um grande, influenciador dentro do cristianismo, ele disse: só Deus sabe quem é o autor. Mas o mais importante é entender que a palavra aos Hebreus dentro dessa carta, ela é uma palavra que tem como foco a superioridade de Cristo. E eu queria ler alguns textos com vocês. Acompanhe comigo na sua tela. Cristo é superior aos profetas. Então eu queria ler alguns textos para vocês. Capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, glória a Deus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do seu ser, glória a Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus. Qual é o profeta que é superior a esse aqui? Tanto é que no próprio Pentateuco, o grande profeta Moisés, ele vai dizer que Deus suscitará um profeta maior. Glória a Deus. E nós sabemos que esse profeta maior é Cristo Jesus. Ele é o maior dos profetas. Inclusive na Bíblia você tem a divisão entre os livros, não é? Profetas menores e profetas maiores. A carta aos Hebreus está inclusa no grupo das epístolas gerais. E é interessante quando se fala em profetas maiores e profetas menores, é em relação ao tamanho do livro, tá? Não é o tamanho da glória do ministério, não.
Mas nenhum dos profetas menores ou maiores, ou quaisquer dos profetas que não que não escreveram um livro, ele não é maior do que Cristo. Cristo, ele é superior aos anjos. Veja em Hebreus capítulo 1, versículo 4. Ele vai dizer, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja também no versículo 18 do capítulo 2. Pois naquilo mesmo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo, ele é superior aos anjos. É interessante que a Bíblia diz que quando Moisés ele foi libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, é interessante que Deus disse, eu enviarei um anjo. E Moisés disse, Senhor, nós não queremos anjo. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Glória a Deus. O anjo, nós sabemos que dependendo da categoria, ele tem funções diferentes. Mas nenhum deles é maior do que a presença do nosso Deus, do que Cristo Jesus. Glória a Deus. Cristo, ele é superior aos anjos, ele dá ordem aos anjos. Ele é quem ordena, que comanda, e ele é maior do que os anjos, ele é superior. Cristo, ele é superior a Moisés, como eu falei aqui. Veja que Hebreus, capítulo 3, versículo do 1 ao versículo 6, ele vai falar dessa forma. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa. Veja agora o versículo 3. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Glória a Deus. A glória do ministério de Jesus é maior do que a glória do ministério de Moisés. E por que o autor dos Hebreus estava dizendo isso? Deixa eu te contextualizar. Existiam muitos cristãos hebreus que estavam, por conta da perseguição, querendo voltar à velha aliança. Tinha muitas pessoas, muitos cristãos que queriam, vou voltar para a lei de Moisés. O autor, ele diz, não volte porque a glória, o esplendor do ministério, do sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Arão, é maior do que o sacerdócio de Moisés. Vocês não podem voltar. Glória a Deus, é maior. Então, o autor dos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, tenta desconstruir essa ideia que a obra, o ministério, o sacerdócio de Moisés, a lei de Moisés era maior do que a lei de Cristo, do que a obra de Cristo, do que o ministério de Cristo. Então ele destaca superioridade. Glória a Deus. E é interessante que nós também viemos trazer a superioridade da obra de Cristo. Cristo é superior no sacerdócio, então o ofício, o ministério de Jesus, ele é maior do que o ministério de Moisés, de Arão. Então não tem por que nós estarmos tentados a voltar para a velha aliança. A obra de Cristo é superior à aliança do Antigo Testamento.
Então, por isso que diz Antigo Testamento, é a velha aliança. Nós estamos agora na nova aliança. Diz a Bíblia que a velha aliança era sombra das coisas que viriam. Hoje você tem o Espírito Santo morando em você. Isso só é possibilitado porque o véu se rasgou de alto a baixo. Dizendo agora, a aliança é com Cristo. Agora o acesso ao Santo dos Santos está livre. Então não tem por que querer voltar à velha aliança. A aliança, se você querer voltar, você precisa cumprir tudo. E nenhum homem, diz a Bíblia, cumpriu tudo. Só Jesus, ele cumpriu a lei. Ele diz, o Filho do Homem veio para cumprir a lei. Glória a Deus. Só ele. A lei foi cumprida em sua plenitude em Cristo Jesus. Cristo é superior ao sacrifício. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, quando alguém cometia um sacrilégio, que era o pecado no tocante às coisas santas, quando alguém desobedecia algum dos mandamentos, quando alguém cometia algum delito contra a lei, era necessário trazer um animal para sacrificar. Era necessário trazer um animal para ofertar. E o sangue daquele animal era derramado e aquele sangue encobria pecado. Salmo 32, versículo 5 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. O pecado era encoberto. O sangue de bode, de ovelhas, não era poderoso para apagar. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para apagar pecado. Ele não encobre, ele apaga, ele purifica o homem, ele apaga o pecado. Então, por isso que o sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício que eram feitos no Antigo Testamento. E também a superioridade da vida em Cristo, viver com Cristo é bem melhor. É uma qualidade abundante, é uma vida com qualidade, é uma vida cheia de fé, cheia de amor, cheia de esperança. Então não tem vida melhor do que a vida com Cristo. Por quê? Porque a vida com Cristo, ela está em um patamar mais elevado. Mas Gustavo, eu tenho dinheiro, eu moro num apartamento top, eu moro numa casa top. Ou então você tem um carro, ou então você tem uma conta no banco. Eu estou em um patamar que é melhor do que a vida em Cristo. Não tem vida superior à vida em Cristo Jesus. Por mais que você conquiste, por mais que você tenha, a sua vida não vai ser melhor do que a vida em Cristo. Se você, deixa eu te dar a palavra para passar para o próximo tópico. Se você já vive em Cristo Jesus, você já está no patamar mais elevado. Glória a Deus. Você já está no patamar mais elevado. Você não tem para onde se elevar mais. E é interessante que a carta aos Hebreus, ela nos dá algumas exortações. O autor aos Hebreus, ele dá esse contexto histórico, esse contexto religioso, e agora ele vem exortar, chamar a atenção dos hebreus. E ele traz 6 exortações. A primeira exortação está em Hebreus capítulo 2, do versículo 4. Ele vai dizer, por esta razão, versículo do 1 ao 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. A primeira exortação do autor aos Hebreus de Cristo para nós é: não negligencie. O que é negligenciar? Você ouve e você não dá importância.
o autor aos Hebreus ele está nos alertando pelo Espírito Santo. Escutem a palavra, dê importância para a palavra. Muitos ouvem e não dão importância. Muitos ouvem a palavra de Deus e não dão mais a importância devida à palavra de Deus. Segunda exortação está no capítulo 4, no versículo 11. Ele fala: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. A exemplo de Israel, que desobedeceu e teve que peregrinar no deserto, que teve que sofrer, o autor aos Hebreus está dizendo: não desobedeça. Você dá importância, mas você não obedece. O que é que adiantou? Você precisa ouvir e precisa obedecer. Você precisa seguir. Você precisa confiar. Você precisa ouvir a palavra. Jesus vai dizer: aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que construiu a casa na rocha. Aquele que obedece à palavra de Cristo está firme na rocha. E não tem como se desviar. Terceira exortação, contra a imaturidade. Ele vai dizer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, um encorajamento é de você ir, é de você estar buscando, como diz Oséias, e prosseguindo em conhecer Deus. Conheça e prossiga, avance. O conhecimento de Deus é infinito. Então o autor dos Hebreus está dizendo: olha, chegue confiadamente ao trono da graça, continue caminhando em direção ao Santo dos Santos. Não há mais véu. Você pode chegar com confiança, você não vai ser queimado, você não vai ser fulminado, porque você está entrando no Santo dos Santos. Pode entrar, pode conhecer essa graça, pode se chegar no trono. Se chegue. Então é isso que a carta está nos dizendo. Você precisa desenvolver um relacionamento, uma maturidade com Cristo Jesus. Quarta exortação. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Ele vai nos dizer: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então muitos rejeitavam a exortação, a palavra. Muitos se tornavam tardios em ouvir, ou seja, muitas pessoas estavam resistindo, rejeitando, demorando. Eles ouviam, mas tinham uma resistência muito grande. E tinham pessoas dessa forma. Hoje tem pessoas dessa forma que resistem, são tardias. Você precisa falar 2, 3, 4, 5 vezes para que ela atenda. Então a exortação é: não seja tardio. Ao ouvir pela primeira vez, aceite a palavra de Deus. Quinta exortação, contra o desprezo. Hebreus capítulo 10, versículo 19. O texto vai nos dizer: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. A ele discorre, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que virá e não tardará, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Preste atenção. Esse texto aqui e o versículo 19, ele é, para mim, espetacular. Por quê? Ele diz: irmãos, entremos com intrepidez,
com ousadia no Santo dos Santos. E é interessante que Deus ele vem me levado a orar, a desenvolver mais a oração, a entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Perceba que no Antigo Testamento, se você tocasse na Arca da Aliança, dependendo do contexto, você morria. Se você entrasse no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, você morria, você era fulminado. Então, veja que o autor dos Hebreus, ele está dizendo para esse povo que tinha essa cultura, que conhecia o tabernáculo, que conhecia o templo, ele está dizendo, agora pode entrar, entre. Pode entrar, não tem mais véu, não tem mais restrição. Você não vai ser mais fulminado, pode entrar. Então, essa carta aqui é para desconstruir dentro dos israelitas, dentro dos judeus, dos cristãos judeus, que cresceram ouvindo, não pode entrar no Santo dos Santos, não pode tocar na arca, não pode fazer isso. Ele está dizendo, pode ter intimidade agora. Vocês têm o livre acesso. Sexta exortação. Hebreus capítulo 12, versículo 12. O texto ele vai nos dizer, por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Versículo 13, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Glória a Deus. Perceba que ele está dizendo agora, essa exortação é para que os leitores considerem o próprio exemplo de perseverança de Jesus, de forma a reagirem adequadamente aos desafios da fé. Jesus ele não desistiu. Jesus, mesmo após ter sido açoitado, ele carregou uma cruz. Mesmo ele tendo caído, veio o Cirineu, ajudou, mas ele continuou, ele prosseguiu, ele não se acomodou. A exortação para as nossas vidas é: não fiquemos caídos, com as mãos descaídas, os joelhos entrevados. Levante-se, vá avante, siga em frente. Não fique caído por conta da perseguição, das dificuldades. Vá em frente, siga o exemplo do nosso Cristo, o nosso superior exemplo de fé, exemplo de sacerdócio, exemplo de vida, exemplo de perseverança. Siga ele. Então é essa exortação que ele traz. Não desista, siga em frente. Não se acomode. Levante-se. Não se acomode. E o último ponto, para depois irmos para a conclusão, é em relação à galeria da fé. Sem dúvida, Hebreus capítulo 11, eu não vou ler todo, obviamente, porque o tempo não permite, mas Hebreus capítulo 11 é chamado de galeria da fé. Em Hebreus, você vai ter uma introdução do que é a fé, onde ele vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí ele vem trazendo um requisito para você crer nas coisas de Deus, a fé. No versículo 6, ele vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Perceba que a fé é o requisito essencial para o cristão. E ele vai falar dos patriarcas, vai falar dos profetas, vai falar dos homens de fé. Ele vai falar de Abel, Enoque, Noé. Noé, que fé grandiosa para construir uma arca sem ter água nenhuma ao redor, uma arca em terra. Abraão,
Isaac, Sara, Jacó, José, que acreditou no sonho de Deus, os pais de Moisés, que acreditaram que Moisés ia ser escolhido, Moisés, que acreditou na mão poderosa de Deus para tirar o povo do Egito. No início ele deu uma fraquejada, porque ele era um ser humano, mas ele foi avante depois. Israel, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os heróis e os anônimos. Então, nós poderíamos citar aqui tantos exemplos de fé. Os 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente, que disse: olha, o meu Deus, ele é poderoso para livrar, pode jogar a gente aí. Mas se ele não livrar, glória a Deus, nós não vamos servir a outros deuses. Daniel, glória a Deus, que disse: pode me jogar aí, eu não vou deixar de orar pela minha nação. Eu vou continuar servindo ao meu Deus e não vou servir a estátua do rei. Não vou. Poderíamos citar vários. E eu queria concluir a lição de hoje com você. No cristianismo, portanto, o mundo deve reconhecer a religião definitiva, judeus e gentios, devotos de todos os credos e filosofias, verão suas diferenças reconciliadas nesta nova mensagem que reúne em si todas as mensagens enviadas aos homens por Deus. Assim sendo, a epístola toma a forma de uma demonstração do valor absoluto do cristianismo. Olha, se existe uma epístola que demonstra a superioridade de Cristo, demonstra a superioridade da obra de Cristo e demonstra a superioridade da vida em Cristo, que não existe vida melhor do que a vida em Jesus, é a carta aos Hebreus. Então, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo, ele possa aplicar em nossas vidas e possamos agir de forma que não existe ninguém maior do que Cristo. Não existe nenhuma obra maior do que o sacrifício de Jesus Cristo e não existe vida melhor do que a vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Eu te aguardo na próxima lição. Depois de Hebreus, vem a carta do apóstolo Tiago. Então, se você quiser conhecer mais sobre a epístola de Tiago, eu te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e eu queria orar por você para nós encerrarmos. Senhor, traz em nossos corações, deixa o nosso coração sensível a entender que o Senhor é superior, que o Senhor é maior, que não há obra maior. O teu sacrifício ele é suficiente. Que tu és magnífico, poderoso, glorioso acima de todos. E que não há vida melhor do que a vida em Cristo. A vida com dinheiro não é melhor do que a vida em Cristo. A vida com bens materiais não é melhor do que a vida em Cristo. A vida com as realizações de projetos não é maior do que a vida em Cristo. Em nome de Jesus, que possamos agir dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.